Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Aristóteles Alencar. Ele é médico, escritor, uma figura amante da nossa história, um grande memorialista, e nós conversamos hoje a respeito da sua vida, do seu amor pelo passado, pelos objetos que ele guarda com todo carinho do mundo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor Aristóteles. Muito obrigado, Trícia, pelo honroso convite de estar no seu programa. Obrigado, senhor, por esse prazer que é recebê-lo aqui. Mas me conte, o senhor nasceu já no Largo São Sebastião, não é isso? Eu, esse ano, 2025, completei 70 anos. Então, eu nasci em 1955, ali na Santa Casa de Misericórdia, e me criei ali no Largo de São Sebastião. Já morando no Largo de São Sebastião. Já. Na vida toda eu passei ali, então é um local que me traz memórias afetivas muito importantes para a minha vida. Para todos nós, né? Eu acho que a maior parte dos amazonenses raiz, que você for fazer uma pesquisa e perguntar qual o lugar que marca a sua vida, todos vão falar no Largo São Sebastião. Doentes, a primeira vez que, quando se recuperam, pedem para ir ao largo, né? É o primeiro passeio das crianças, geralmente. É o lugar que a maioria das pessoas utiliza para encontrar turistas, né? Pessoas amigas. E o senhor tem um detalhe que eu acho que o senhor é o único residente de uma vida inteira no Largo. Somos, eu acredito que no máximo 3 pessoas. 3 pessoas? 3, que estão aliás, da época que eu nasci, somente 2 pessoas. 2 pessoas. Então, as outras vieram depois. Vieram depois, né? Vieram depois. Então, assim, o senhor atravessou todas as fases. A fase áurea da sua infância. Isso. Né? Depois, uma fase um pouco mais... o início dos anos 90 até o final dos anos 90, um pouco mais de abandono, esquecimento, decadência, né? Do local. Mas você citou várias situações, passeios de criança e tal, e esqueceu um detalhe importante. Diga. Os primeiros namoros. Mas isso aí a gente vai chegar lá. Eu tô só quebrando o gelo ainda. Não estou referindo à minha pessoa. Eu estou falando assim, os alunos do Instituto de Educação, sim, os alunos do Colégio Estadual, os alunos Benjamin Constant, Benjamin, brasileiro, eles se encontravam ali na praça e namoravam sob os benjaminzeiros. Quem nunca... Qual pai e mãe de alguém aqui que não namorou no Largo São Sebastião, né? É um local bucólico, interessante. E eu gosto muito de sentar lá só para ver o tempo passar. Vale a pena. Porque a gente, ao sentar naquele banco, faz uma viagem ao passado, né? Mas, doutor Aristóteles, me conte, como é atravessar tantas décadas do mesmo lugar, né? O senhor pode narrar a sua primeira década, a segunda, a terceira, e quando estava todo mundo saindo de lá, como foi a decisão de permanecer, de manter o seu consultório com os objetos históricos, né? E nunca ter caído a sua clientela, é um desafio muito grande, né? A década de 50 para 60, Manaus ainda sofria o rescaldo da queda do período da borracha. E aquele centro, exatamente ali, o centro da Rua José Clemente, em frente à praça, por incrível que pareça, até o desfile de 7 de setembro ocorria ali. A concentração dos grupos folclóricos lá do General Osório eram feitos naquele local. Nós tínhamos uma feira livre ali na frente. Quando os japoneses trouxeram no início da final de 50, década de 60, veio aqueles que se criou a colônia japonesa, que eles plantaram verduras, etc. Era naquele local. E eu ainda conheci alguns que se estabeleceram em pequenos pontos comerciais ali. Ali perto do centro.
perto do centro. Né? É. Viviam na colônia japonesa, mas tinham pontos comerciais Pontos ali. comerciais ali perto. E era um ponto também de convergência política. Então eu lembro, por exemplo, os discursos de campanha do professor Gilberto Mestrinho. A praça ficava lotada. Era um ponto, por exemplo, 20 de janeiro, que comemora-se o dia de São Sebastião. A praça também lotada. Sem contar que era um mês inteiro de quermesse, né? Fazia o quermesse, o que nós chamamos de arraial, com as barracas. Isso. Então nós, os meninos da praça, nós íamos ajudar a pintar as barracas. E as famílias preparavam pratos e ofereciam para que fossem vendidos nas barracas da quermesse São Sebastião. Então, o mês de janeiro era um mês muito festivo. Então, aquele local sempre foi muito alegre. E o que chamava a atenção, Trícia, era o afluxo de turistas. Sim. Muito antes da Zona Franca, ônibus lotados de turistas vinham filmar, fotografar. Era uma alegria constante. Me lembro um episódio que nós estávamos brincando e um turista filmou e esqueceu sobre o banco diversos, eram cassetes de filme, acho que uns 5 ou 6 cassetes de filme, e entrou no ônibus e foi embora. E ele seguiu a 10 de julho em direção a Eduardo, nesse tempo a 10 de julho, ia para Eduardo Ribeiro, e nós seguramos aquele cassete e corremos atrás do ônibus. E conseguiram encontrar. E batemos, e o motorista não sabia o que era, aí mostramos, aí o turista ficou super agradecido. Era uma forma diferente de se comportar. E de receber, né? E de receber. O amazonense era tido como um anfitrião. Um anfitrião, Nós tínhamos um detalhe, você perguntou assim, o passar das décadas, nós tínhamos jogo de futebol na praça, São Sebastião. Esse relato eu nunca tive. As árvores, os beijamizeiros, do lado do teatro era um gol e do outro lado da Costa Azevedo era outro gol. Então nós tínhamos competições de futebol. E uma das mais assim, importantes era quando vinham garotos do bairro de Aparecida jogar, era um campeonato. Certo. E nós tínhamos também, que não é do seu tempo, o campeonato com os bombonzeiros. Não, nunca. O bombonzeiro, o que era? Bombonzeiro? Era o que vendia bombom dentro do cinema. Que tinha aquele tabuleiro. Não, é um cesto de palha dentro do cinema. Odeon e do Avenida, que ficava ali na Eduardo Ribeiro. Eles empilhavam as suas cestinhas de bombom. Ninguém mexia em absolutamente nada. Eu conheci uma versão mais ou menos parecida com essa, que já é numa época em que eles usavam uns tabuleiros de madeira com uma faixa que pendurava aqui, né? E vendiam dentro dos cinemas. Iam nos assentos e tudo. Aí você comprava Mentex, aqueles bombom piper, que não existe mais. Agora uma fase também que acabou. Aquele caramelo de leite que não tem mais também. Não existe mais. Mas um negócio também que você não pegou era o futebol de caroço. O futebol de caroço ele era jogado naquela parte do largo, entre a rua José Clemente, ali do consultório, e a praça. Consistia em 10 bicicletas de um lado e 10 bicicletas do outro. E a bola era no caroço de Tucumã. Então você passava com a roda da bicicleta no caroço de Tucumã e o Tucumã espirrava. Então quem conseguisse bater a bola de um lado ou de outro fazia o gol. Então era um jogo de equilíbrio, um monte de bicicleta, porque não passava carro ali. Não tinha fluxo de carro. Quase não tinha carro em Manaus, Não, né? pouquíssimos Eu me lembro que eu ficava na janela da casa da minha avó, na frente da Praça General Osório, contando os carros, às vezes. Eu esperava. Olha, eu tenho uma foto que me foi cedida pelo historiador Abraim Base, que eu utilizei num livro sobre a igreja, ali o Largo de São Sebastião. No dia de São Cristóvão, os carros de Manaus foram para ficar em cima da praça e o bispo foi benzer da igreja de São Sebastião. Então tem essa foto. Cabia na praça. Na praça. São Cristóvão, para quem não sabe, é o padroeiro dos motoristas. Né? Cabiam na praça todos os carros. Os carros de Manaus cabiam na praça. Fazendo um paralelo rapidamente à profissão que o senhor abraçou de cardiologista, era uma vida mais saudável, né? Porque se não havia carros, todo mundo caminhava bastante, né?
E desde que eu me mudei do centro, né, que um dia, um momento, praticamente todo mundo fez essa mudança do centro, você não caminha mais, né? Você só caminha numa academia, numa esteira, não é aquele caminhar de vai ali na confeitaria Avenida comprar frutas cristalizadas para farofa, vai na livraria comprar um lápis, vai, né? Que foi a nossa infância, né? Não era um modo de vida mais saudável? Era mais saudável. Por exemplo, nós íamos da Rua José Clemente ao Mercadão. Sim. Fazer compra. Sim. Compras, né? Íamos e voltávamos a pé. Cada um segurava numa alça da sacola e vínhamos conversando normalmente. Hoje você não se imagina andando 100 metros. Se não for de carro, tem que ter uma escada rolante, tem que ter um elevador, entendeu? Esses são os benefícios da modernidade que fizeram com que nós nos tornássemos mais sedentários. Exatamente. Até porque hoje as pessoas temem caminhar na cidade, né? Pois é. Infelizmente, a questão da segurança. Eu me lembro que quando nós mudamos lá para aquela casa que o senhor conhece, a Casa dos Carros, eu ainda ia para o centro a pé. Né? E era uma menina, quer dizer, era seguro. Hoje... Não, infelizmente não. Sabe? Isso nós perdemos. Você tem medo... você tem medo de ir a um casamento na Matriz. Tem isso. Você tem medo... Para você ter uma ideia, Trícia, a porta de casa, ela tinha só um trinco. Então você apertava um lado, a porta abria. Entrava. À noite, quando fosse dormir, colocava uma tranca de madeira por trás. Mas o dia todo a porta era só encostar e abrir. Eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já já conversando mais sobre essa história. Porque, depois de quase 500 entrevistas, o senhor me trouxe dados únicos aqui. Futebol de caroço, campeonato de bombonzeiros, campeonato de futebol no Largo São Sebastião, bênção aos automóveis no dia de São Cristóvão. Então, tem muito mais história aí. A gente volta já. Voltando nesse segundo bloco com o doutor Aristóteles Alencar, falando aqui sobre o Largo São Sebastião e todas essas décadas que ele viveu lá. 7 décadas, doutor Aristóteles. 7 décadas. Meu Deus. Então, nós falávamos aqui a respeito do que se fazia no Largo São Sebastião. No passar dos anos. Que se voltava, né? Da feira, do mercadão, carregando as sacolas, né? Que a praça era um lugar realmente público, onde todo mundo brincava, era o playground de várias famílias, né? Famílias, do centro de Manaus. Mas o senhor estava me falando também que existia um grupo, né, que tinha livre acesso ao Teatro Amazonas? Nós tínhamos de todo, vamos dizer assim, um grupo de meninos, tinha uns 4 ou 5 que admiravam as atividades do teatro, as atividades culturais. Então nós tínhamos acesso a uma porta lateral pela 10 de julho, que nós entrávamos sem pagar após o início do espetáculo, né? Se sobrasse lugar, era perfeitamente comportado. Nós éramos comportados. E eu acho justíssimo, porque a vizinhança em qualquer lugar do mundo tem direito. E era facilitado, quem nos facilitava era o Bonatti, o senhor Bonatti, que tomava conta do teatro. Ele sabia do nosso comportamento. Ficávamos assistindo tudo. Então eu tive a oportunidade, por exemplo, de assistir Ziembisky, Guilmar Novaes, Nelson Freire. Nossa! Ziembisky... Procópio Ferreira. Nossa! Em que época, mais ou menos? Década de 70 para 80. 70 para 80. 70 para 80. Eram espetáculos bonitos, né? E nessa época, Trícia, não tinha a segurança que existe hoje no teatro. Então nós tínhamos acesso, entrávamos, podíamos visitar qualquer local. O teatro estava assim, um pouco entregue
entendeu? Sim. E nós funcionávamos como guardiões. Claro, porque a vizinhança é o Isso, melhor observador que existe. Nós não deixávamos, por exemplo, bêbado que chegasse lá, quisesse fazer necessidade, nós botávamos para correr. Não deixávamos, entendeu? E até namorados assim com atos mais... Não acredito que tinha alguém que quisesse usar o Teatro Amazonas como... Aquela parte da entrada, lá em frente, que tem aquele túnel, quando tinha luz à noite, quem via que o pessoal estava subindo, nós íamos lá. Ei. Jogava pedrinha e tal, ele saiu, aí ele ficava aborrecido e ia embora. Volta pra praça. Volta pra praça, Então, isso funcionou. E nós tínhamos um verdadeiro amor pelo teatro. Sim. Um outro local que nós gostávamos muito era a igreja São Sebastião. Nós costumávamos subir até a torre. Então, qual é um detalhe histórico? Aqueles sinos, agora em 2026, vão fazer 100 anos. São sinos centenários. E a igreja está passando por um problema sério, está fechada. O teto teve um problema muito sério. Muito sério, muito sério. Então, não é só obrigação dos padres de São Sebastião. Não, isso é patrimônio histórico. Patrimônio histórico. E se você tivesse a oportunidade de subir, hoje eu não tenho mais condição de ir até os sinos, mas nós brincávamos até lá em cima. A visão é maravilhosa da cidade lá de cima. Eu imagino. Eu fui esses dias na casa dos Loureiro e fui ao terraço. E a vista já é maravilhosa. Imagina nos sinos da São Sebastião. Agora, se fosse, vamos dizer, se fosse otimizado, botasse um pequeno elevador, segmentos assim, seria um ponto turístico de visitação. Sem dúvida. E que a igreja poderia lucrar com aquilo. Sem dúvida, porque você cobra ingressos para observatórios no mundo inteiro. Pronto. É isso aí que eu quero dizer. O mundo inteiro tem observatórios da cidade, onde você paga e contribui com a obra, né? E seria uma excelente maneira de manter o nosso patrimônio público de pé. O senhor acredita que o teto, o senhor que sempre foi e é vizinho da nossa igreja de São Sebastião, o senhor acredita que para o centenário dos sinos a obra já esteja concluída? Já eu acredito, porque a Secretaria de Cultura já está empenhada nessa. O problema é o seguinte, como é patrimônio histórico, o IPHAN tem que autorizar. O problema maior que a gente sente aqui em Manaus é assim, que sensação que eu tenho, que tudo que é federal aqui é mais lento, né? É mais lento. Então, gente, seria tão bom se quem cuidasse do patrimônio histórico fosse daqui, né? Fossem historiadores, fossem pessoas amantes do nosso patrimônio público, que não criassem caso. A burocracia atrapalha um pouco. Muito, né? Então, por exemplo, a igreja. Dentro da igreja de São Sebastião, nós temos um acervo pictórico de quadros italianos do início do século passado. Talvez não, é a igreja em Manaus, no Amazonas, que tem mais quadros, pinturas. Com certeza. E essas pinturas foram catalogadas pelo Frei Fulgêncio, com a data de aquisição, o valor da aquisição e o nome dos pintores. Então você entra naquela igreja, para onde você olha tem pintura no teto, nas laterais. Então é uma pena que um turista que vem a Manaus e faz investimento, chega a Manaus e não consiga vislumbrar tenha um guia, né? Isso. Que mostre, que explique, né? Se você vê as pinturas que destacam batalhas, que destacam momentos da Ordem dos Caputinos, mas não tem ninguém que explique isso, né? Isso aí, uma visita guiada. Exatamente. Seria importante, o hotel ao lado, né? Onde ficava a residência dos padres, virou um hotel, bastante turista ali, tem mais um outro hotel ao lado, onde ficava a casa dos estudantes roraimenses, agora é a residência dos padres, né? Mas ainda assim, existe um salão paroquial ainda disponível lá, né? Para que se pudesse fazer um ponto de encontro de turistas, para fazer essa visitação, gerar renda
para a igreja. Não existe ainda o salão paroquial disponível. Mas é muito pequeno. Porque eu fui a tanto casamento lá quando eu era pequena. Por exemplo, a missa agora está num local pela rua Tapajós. Comparado ao salão da igreja, tem aqueles altares laterais, o altar central. Mas a missa diária, porque a de domingo está no Auxiliadora, né? A missa diária está naquela lateral. Na lateral. Então é perigoso você entrar ali e aquilo desabar na cabeça. Também. Não pode. Meu Deus. A gente fica pensando, esses dias a gente conversou com Robério Braga, né? Nosso eterno secretário de Cultura, e assim, a gente conversando a respeito de como tá difícil hoje, quem tá com filho em idade de casar, você pensar onde casar seus filhos, porque nós temos 3 igrejas lindíssimas, que são a Catedral, que é meio escuro, que a gente tem um pouco de medo ali. E está em reforma também. Está em reforma. A São Sebastião, que está com um problema no teto. E a Nossa Senhora dos Remédios, que o povo que ocupa a praça não é dos mais pacíficos. Então, como que a gente pode... Eu não consigo compreender, né? A gente que ama a cidade, a gente que é nascido e criado aqui, que tem origem de família, de cuidado com o nosso patrimônio público, não poder geri-lo, né? Precisar de autorização de pessoas de fora que desconhecem, que não têm o amor que nós temos, né? Eu acho eu acho que essas leis, elas deveriam ser flexibilizadas no sentido de que quem é da terra, né, tivessem uma importância maior ao decidir como manter, como consertar, né, o seu patrimônio público. Porque, assim, fazer qualquer coisa no centro, hoje em dia, é tão burocrático, é tão difícil que as pessoas desistem, vão fazer em outros lugares. Outros locais. Então, os investimentos que poderiam estar no nosso centro histórico vão para outros bairros e o nosso centro histórico vai ficando abandonado, em parte abandonado. Está numa fase assim de descaracterização. Por exemplo, o Largo, ele tem bares agora com a música assim altíssima, o som muito alto. E a minha preocupação com isso, conversando até com o Robério, de vibrar nos cristais do Teatro Amazonas, né? Porque, gente, é um lugar de encontro, é um lugar de namoro, é um lugar de turista, mas não é um lugar de balada, né? Balada com música alta, você vai para um lugar mais afastado, né? Que não, olha o risco que a gente está correndo de trincar vitrais tão importantes, né? E assim, realmente aquilo ali nunca foi tradicionalmente um lugar de música alta, de bêbados, nem... Até quando nós tínhamos a faculdade ali, né? O senhor pegou a época da faculdade, sim, né? Ali onde hoje funciona o Centro de Artes, que os estudantes bebiam um pouco mais, mas nunca chegaram a fazer a arruaça. A arruaça, né? Não. Então nós precisamos, assim, eu diria, Tris, que nós teríamos que ter um sistema de captação de recursos emergencial, no caso da igreja. Sim. A igreja e quanto mais tempo parado, mais deteriora, mais a chuva infiltra. Mas eu acho que a gente poderia também conseguir reunir uma espécie de um conselho. Um conselho. Dessas famílias que amam a cidade, que querem conservar. Pessoas interessadas, né, no patrimônio. E que sejam doadores, que estejam sempre postos a participar desse fundo para caso haja uma emergência, intervir de pronto ou intervir preventivamente, né? Olha o detalhe, por exemplo, aqueles sinos da São Sebastião. São 6 sinos. O sino da frente, o grandão, que é dedicado, salvo engano, a São José. Cada sino toca uma nota diferente. Todo dia ele vieram da Itália. Eles estão automatizados. Então foi na época do Frei Evaristo. Você coloca Ave Maria,
Quando morre alguém, você coloca uma marcha fúnebre. Dentro da sacristia você controla. Então os 6 sinos funcionam. A matriz, nossa igreja matriz. 2 torres com 4 sinos cada uma. Apenas um sino está bom. Os 7 restantes estão trincados. A verdade é que eu não escuto o sino da matriz tocar há muito tempo. Não tem, só tem um sino. A gente vai ter que encerrar esse programa, mas vamos continuar num outro programa? Com certeza. Obrigada pela audiência de vocês e continuem assistindo mais do Dr. Aristóteles Alencar.